Glória a Deus. A palavra que Deus me revelou nesta manhã está no livro de Salmos, capítulo 4. Nós iremos ler somente o versículo 3 e o versículo 8, ok? Você que está em casa nos acompanhando através do seu radinho, seu fone de ouvido, pelo seu carro, aonde você estiver, né? Muitos acordando agora, despertando para ir para trabalhar e já está ouvindo e vai ouvir a palavra de Deus. Salmos capítulo 4, versículo 3 e versículo 8. Não dá tempo de ler todos, mas aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Vamos lá? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Em paz também deitarei e dormi, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus por esta palavra tão maravilhosa, que nesta manhã o salmista ora a Deus na sua angústia. Ou seja, quando você está aflito, angustiado, você procura buscar dentro de você uma solução, uma razão de viver. Ou seja, muitas das vezes você não conquistou o que você mais queria, esta angústia que veio sobre a sua vida, pode ser que muitas coisas que você conquistou trouxe também aflição, trouxe peso, trouxe em você também essa falta de entendimento da própria palavra de Deus. E o salmista clamava a Deus para que Deus pudesse ter misericórdia, ouvisse a sua oração. Então muitas das vezes nós ficamos perturbados, a angústia deixa a pessoa perturbada, deixa o coração da pessoa de uma forma atribulada, olha para as coisas, não tem visão, não tem perspectiva de vida. É isso que o inimigo faz quando você se encontra no estado de angústia. Ou seja, o diabo ele quer isolar você nessa situação e quer te dar um nó, quer que você fica enxugando o gelo, quer que você volta para a lama, te coloca numa situação de saia justa, e muitas das vezes você orando e não consegue mais pronunciar, se expressar aquilo que está dentro de você. E com sacrifício, e com muita oração, e com muita dedicação, você continua batendo e batendo na porta. Jesus disse que aquela viúva, ela não desistiu. É isso que você não pode desistir, é da tua oração. Porque quando o diabo fala que Deus não está te ouvindo, é aí que Deus passa a ouvir a oração do justo. Então você tem que saber, ou seja, o salmista ele tinha resposta, porque ele tinha o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus vai passar por prova, vai passar por luta, vai passar por combate, mas a diferença entre o justo e quem não é justo é que o injusto, os que não servem a Deus caem e se prostram, mas o justo cai e ficam de pé. Glória a Deus! A diferença entre você e o teu inimigo é que ele cai e fica prostrado. Você não. Você caiu 7 vezes. Deus levanta pelo poder da palavra. Porque Deus sabe que no ser humano não existe força, não existe poder, mas a sua palavra, quando nós agarramos nela, firmamos nela, nós temos poder de vencer. Vai abrir os mares, vai passar pelo meio do fogo. O leão não tem poder sobre a tua vida, diz o Senhor Jesus. Através desta palavra, eu venho com poder para ouvir a tua oração. E saiba de uma coisa, olha o que o versículo diz. Sabei, salmista, que o Senhor separou para si o que lhe é querido. Quando a pessoa é querida de Deus, é porque ela tem resposta, ela tem resultado. Este momento de tribulação, este momento de amargura, é muito momentâneo,
coisas de ocasiões, coisas de tribulações, coisas de cogitações, mas de repente isso tudo passa e o Espírito de Deus te dá a resposta. E a resposta para você é essa: quando você orar, eu estou te ouvindo. Quando você clamar, eu estou te ouvindo. Em qualquer momento da tua vida, seja no quarto, no serviço, no trabalho, seja onde você estiver, até no outro lado do mundo, eu estou te ouvindo, diz o Senhor. E o teu pedido já chegou nas minhas narinas. O teu pedido já chegou no meu altar. E diante desta palavra, eu vou profetizar. O teu milagre chegou para você cantar. O cântico você vai cantar de alegria, te diz o Senhor. E muitos que não encontravam mais solução de dormir, através desta palavra já vai conseguir dormir. Esta palavra vai colocar a sua vida no grande descanso. Porque o Espírito de Deus, na vida da pessoa, traz resposta. Olha no capítulo 4, o que o salmista diz: em paz também deitarei e dormirei. Ou seja, até para dormir você precisa de paz. Porque vem pesadelo, vem sonho, vem tribulação. O diabo manda os seus adébitos, manda rodear a tua cama. Quando não é isso, estão te assaltando, estão te roubando, estão te saqueando, estão fazendo coisas com você no sonho, em real, imaterial, mas quer trazer a tua vida numa desgraça. Te diz o Senhor por esta palavra: não, de jeito nenhum, ninguém vai perturbar mais o teu sono, porque diz a palavra de Deus: no teu sono eu vou te abençoar. Você crê, irmão Bruno? Não é verdade? A pessoa que não dorme à noite, ela vai conseguir trabalhar de manhã? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não existe, irmão. A pessoa que perdeu a noite de sono por causa de um pesadelo, ameaças, perseguição. Você acha que quando você coloca o travesseiro, a cabeça no travesseiro, você já está descansando? Não, você está perturbado. Senhor, o que está acontecendo comigo? Esta angústia, esta aflição, é cobrança. Deus, através desta palavra, te dará um sinal hoje, pelo poder do Espírito Santo. Começa a dormir, começa a deitar, começa a ter resposta e resultado. Você vai estar sossegado, você vai estar tranquilo, porque você clamou. Nesta segunda-feira, eu vou entrar com providência. Eu já começo a abrir as portas que estão fechadas, porque a palavra nos diz: aquilo que crê, você passa a receber, te diz o Senhor. A pessoa angustiada, ela fica dentro de si se perguntando: será que tem alguém me ouvindo? Será que o Senhor está me ouvindo? Será que Deus vai trazer a resposta? Será que Deus vai me trazer a resposta? Ou seja, se levanta-se deste clamor, se levante-se, porque Deus escolheu você. Quando você nasceu, você já é escolhido, você é querido. E a palavra querido significa amado. Glorifica o teu Deus, porque eu te amo. Eu não te abandono, não te deixo, e o meu amor está acima até do amor de uma mãe, te diz o Senhor. Diz pelo profeta Isaías: não te abandonarei, ó Jerusalém, porque o meu amor está acima de um amor fraternal de uma mãe. E quando Deus ama, Deus prova para angústia, para tribulação, para perturbação, para este problema que você está passando, que ele não é nada diante da tua fé. Ei, tenha ousadia, porque você é amado de Deus. Quando a pessoa está angustiada, atribulada, é porque o diabo quer arrancar este amor que você sente por Deus. Ele não vai arrancar através dessa depressão, dessa doença, da porta que está fechada, ou seja, a tua vida que muitas das vezes está leviana. Não, de jeito nenhum. Eu sou Deus, eu justifico-me pela fé, porque se você se posicionar, eu vou fazer o que você pediu diante da minha palavra. A palavra tem poder, a palavra, ela tem virtude, e muitos dizem: cadê o Senhor na tua vida? Olha o versículo 7 aqui. Quando nós estamos provados, Bruno, é assim mesmo. Verdade. Cadê Deus na tua vida? Jó, quando ele caiu naquela prova financeira, espiritual, a mulher falou: se você ama esse Deus, fique com ele, dizendo essas palavras, porque eu estou indo embora de casa. E ficou ele sustentando ali, perdeu filhos, perdeu os bens materiais, mas ficou ali.
E ainda veio 3 amigos, fizeram um jejum de 7 dias, rasparam a cabeça e jogaram pó no seu rosto e diz: confessa o pecado que você fez, que Deus vai tirar você dessa situação. Como que o homem vai falar? Como que o homem vai falar? Jó quebrou o sinônimo dizendo: eu não tenho nada a declarar a você e ao meu Deus, porque eu não fiz nada diante de Deus. Eu sou como a clara do ovo sem sabor, ou seja, estou como a neve derretida pelo gelo. Então, quando você está provada, angustiado, perturbado, atribulado, todos dizem. E outra, uma vez quando você cai no buraco, na lama, todos que são teus inimigos dizem: cadê o Senhor na tua vida? O Senhor está aqui dizendo: você é minha, você é meu, eu te escolhi. Então levanta os teus braços aos céus e glorifica a Deus. Olha para tuas mãos, você pode trabalhar. Olha para os teus pés, você pode andar. Olha para você mesmo, a força que eu te dei, a força, a garantia que a palavra te diz. Vai, porque eu estou na tua frente. Mas está fechado, já está aberto. Eu só preciso que você dê os teus passos, marcha, olha pra frente e pra cima, porque eu estou no teu caminho te dizendo: eu te amo, eu estou ouvindo a tua oração. Aonde você colocar as tuas mãos, eu abençoarei. Aonde colocar a planta dos teus pés, eu vou te abençoar, diz o Senhor por esta palavra. Então não fica de cabeça baixa, as vozes estranhas estão caindo, as palavras malditas estão caindo, tudo que for de mal está caindo, e toma esta palavra e se vista da benção que eu te amo aqui na terra, te diz o Senhor. O salmista pedia: Senhor, exalta a luz no meu rosto. Você perdeu o brilho, você chora dia e noite, você chora longe do teu marido, você chora longe do teu filho, você chora longe da tua esposa, porque você se acha durão, machista. Eu não posso chorar na frente do meu filho, na frente da minha esposa, de jeito nenhum. Você presta atenção, Deus vai trazer esta luz novamente. Vão olhar para ti e dizer: que luz é esta? Que luz é esta? E você dirá: é a luz do Senhor, é a luz da exaltação. Deus vai te exaltar pelos caminhos altos, pelos caminhos que são altos, diz o Senhor. Porque até hoje o teu inimigo viu você andando no caminho baixo, mas hoje, na tua disposição, na sua capacitação, porque o homem se diz não ter nada, mas ele tem tudo dentro dele. E quando o homem sente Deus dentro dele, ele é capaz de fazer tudo, de comprar, de vender, de negociar. Ei, eu estou pregando para você: não abaixe a tua cabeça. Eu quero ver você, aleluia, alegre, sorrindo, como o salmista. O Espírito